Seja bem-vinda ao segundo dia de reflexão no Palavra que Transforma, com o tema Não Fuja do Protagonismo. Deus nos chamou como mulheres auxiliadoras, criadas para auxiliar. No livro de Gênesis, o Senhor fala que não era bom que o homem vivesse só. Então ele, a partir do homem, cria a mulher. E ele diz que essa mulher é uma adjutora, uma auxiliadora idônea. Então o Senhor nos capacitou para isso. Quando o Senhor cria e coloca em sua criação um propósito, Ele também enche este propósito de capacidades. Então Deus nos fez assim, capazes. Mas precisamos então encontrar a capacidade que Deus colocou no nosso ser para executar o propósito que Deus tem para nós. O que acontece muitas vezes é que nós ignoramos por não querer conhecer quem somos nós em Deus. Achamos que nascemos, crescemos, construímos uma história, uma vida e há algo ainda para acontecer e olhamos para os conceitos que ouvimos de um livro, um conceito que ouvimos de uma pessoa, e acreditamos nestes conceitos e desejamos então aplicá-los na nossa vida e na nossa caminhada. Mas, na verdade, os conceitos que nós precisamos aplicar na nossa caminhada são os conceitos que Deus nos ensina. E Ele sabe exatamente o contexto do qual vivemos, a cultura da qual estamos inserida, e Ele nos dá sabedoria e discernimento para administrar todas estas variáveis na nossa vida. No livro de Mateus, no capítulo 5, o Senhor Jesus começa a ensinar os seus discípulos. Ele sobe até um monte e dali ele começa a falar aos seus discípulos. E diz assim no versículo 1: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a boca, os ensinava. O Senhor está com os lábios abertos para nos ensinar nesses próximos dias quanto a ser uma mulher virtuosa através do livro de Provérbios no capítulo 31. Uma mulher que para muitas de nós pode assustar e dizer: esta mulher é uma supermulher, esta mulher não existe, esta mulher é uma ficção. Mas o Senhor nos fez imagem e semelhança a Ele. E o Senhor nos fez para a honra e glória do nome dEle. E também o Senhor nos fez como mulheres auxiliadoras, idôneas, adjutoras, capazes de exercer as funções das quais Ele nos tem concedido. Mas precisamos abrir o nosso coração para este ensinamento, ouvindo a voz de Deus do que Ele tem para falar a nós. E eu sei também que alguns homens assistem os devocionais do Palavra que Transforma. Por exemplo, eu e o meu esposo, todos os dias de manhã, assistimos o devocional. E eu digo a estes homens que assistem, que compartilham conosco neste devocional, que vocês orem para que as mulheres abram o seu coração do que Deus tem para ensinar. É a voz de Deus, através da palavra que está no livro, que está na Bíblia, que vai abrir o nosso coração, abrir os nossos pensamentos para aquilo que o Senhor tem para nós. Permita que sua esposa ou que sua futura esposa exerça o papel que o Senhor tem a ensinado diariamente. E no livro, então, de Provérbios, no capítulo 31, versículo 10, diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? É uma pergunta que o escritor deste Provérbios, do capítulo 31, do versículo 10 ao versículo 31, faz. Quem a achará? Quem achará esta mulher virtuosa? Se ele faz essa pergunta, mulher virtuosa, quem a achará? É porque existe essa mulher. E eu quero ser encontrada como esta mulher. Eu preciso orar a Deus para que eu seja encontrada como uma mulher virtuosa e não como uma mulher rixosa. Mas eu quero ser encontrada como esta. Por quê? Porque Deus me criou e Deus sabe o esposo que estaria ao meu lado. O Senhor sabe o contexto
cultural, histórico do qual eu viveria. O Senhor sabe de todas as coisas, por isso Ele nos capacita e nos concede a sabedoria para que eu seja essa mulher virtuosa e para que eu seja encontrada. E Ele diz quem é essa mulher virtuosa. Essa mulher virtuosa, continuando no versículo 10, diz assim: o seu valor muito excede o de rubis. A mulher virtuosa, a mulher que tem habilidades, que tem força espiritual, força física para desenvolver o que é necessário dentro da sua realidade. A mulher de integridade para com aquilo que foi proposto a ela. Esta mulher virtuosa que teme ao Senhor, Ele diz que é uma mulher que muito excede o valor de um rubi. Neste mesmo livro de Provérbios, no capítulo 3, Salomão, que escreve, diz que nós não podemos rejeitar a correção de Deus, como falamos no primeiro dia de reflexão. E diz assim: filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão. Então nós precisamos enxergar a correção de Deus, aceitar esta correção, para que eu seja munida de capacidade, de discernimento, de sabedoria, para ser achada como essa mulher virtuosa. Quando eu sou achada como essa mulher virtuosa, eu tomo posse do protagonismo da minha vida, ou seja, daquilo que Deus tem me instruído para que eu seja esta mulher. O ser protagonista da minha história é me apropriar do propósito que Deus tem colocado para mim. Não é ser protagonista para decidir o que eu quero ser, não, mas o que Deus quer que eu seja. Isso é tomar posse do protagonismo da minha história. Quando um personagem de um filme que é caracterizado como protagonista, o papel principal deste filme, ele não faz o que ele quer, ele recebe um roteiro. E Deus é assim, Ele nos deu um roteiro, Ele nos deu um manual de instrução para que nós sejamos essa mulher virtuosa, essa mulher protagonista da sua história. E não como uma mulher que exerce funções, que exerce papéis e propósitos que não pertencem a ela. E continua aqui neste livro de Provérbios, no capítulo 3, no versículo 12, assim: porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Se o Senhor fala conosco é porque Ele nos ama. E eu aceito este amor do Senhor. Você aceita? Se sim, significa que você deseja receber as instruções do Senhor. No versículo 13, o Senhor menciona sobre a alegria de sermos plenamente satisfeitos em Deus, de dizer que Deus, Ele é tudo para mim. E como que eu alcanço essa alegria? Uma das formas, ele diz aqui no versículo 13: bem-aventurado o homem que acha sabedoria. Quando eu encontro a sabedoria divina, a sabedoria que vem dos altos céus, então eu me torno uma pessoa bem-aventurada, plenamente satisfeita nele. E continua: e também é bem-aventurado o homem que adquire conhecimento. Então, quando eu pego a Bíblia e mergulho numa leitura na palavra do Senhor e peço ao Espírito Santo que me leve ao conhecimento da palavra, então eu me torno também bem-aventurada. Por quê? Porque eu começo a me inserir, eu começo a me identificar, eu começo a crescer na graça e na sabedoria para que eu seja encontrada como uma mulher virtuosa. Mas eu preciso estar com o coração aberto, com o coração disposto a ouvir a voz de Deus e posicionada para praticá-la. Porque se eu leio a palavra de Deus, se eu busco em Deus ser esta mulher virtuosa e eu não pratico, eu não me posiciono, eu não me levanto e vivo uma vida de preguiça espiritual, de preguiça de posicionamento, ou até mesmo por não acreditar no que está na palavra, então eu não serei achada como uma mulher virtuosa. Quando eu acho a sabedoria, eu encontro a sabedoria e o conhecimento, ele diz que esta sabedoria é o quê? No versículo 15: mais preciosa é do que os rubis,
e tudo o que podes desejar não se pode comparar a ela. A quem? A sabedoria. E no capítulo 31 de Provérbios, no versículo 10, ele diz que a mulher virtuosa, quando esta é encontrada, o seu valor excede, é muito mais que o valor de um rubi. Você que busca ser esta mulher virtuosa, que está com o seu coração disposto, que ora ao Pai dizendo: Senhor, eu quero ser melhor amanhã do que eu fui hoje, eu sei que hoje eu sou melhor do que ontem e eu quero alcançar esta maturidade. Então significa que você vale muito mais do que qualquer joia, do que qualquer rubi, e você é comparada à sabedoria, porque quando eu busco os atributos de uma mulher que Deus criou, significa que há sabedoria em mim, há sabedoria em você. É essa reflexão que o Senhor quer despertar em nós. Como ser esta mulher? Como buscar esta mulher? Não há outra forma a não ser conhecer a Deus. E como eu conheço a Deus? Lendo a palavra. Quanto mais eu leio a palavra, os versículos saltam aos meus olhos e vão para os meus pensamentos. Eu começo a refletir em cada palavra, vem para o meu coração e o meu coração se enche de vontade de ser esta mulher. Então eu preciso estar disposta a aprender de Deus sobre esta mulher. No primeiro livro, Gênesis, quando o Senhor fala sobre a mulher, da mulher auxiliadora do seu esposo, já neste momento, no primeiro livro, eu já preciso me apropriar e não negar aquilo que o Senhor tem falado. Acontece que vivemos uma cultura onde o despertar de decisões quanto ao que eu quero ser é muito latente. Então, eu decido quem eu quero ser e a sociedade vê essa decisão como algo normal, algo moderno, algo evoluído. Mas o que a palavra diz é que nós precisamos decidir o que a palavra diz que precisamos ser. Não podemos, então, nos moldar, como está no livro de Romanos, no capítulo 12, que fala sobre esse conformismo. Quando nós nos conformamos com o que o mundo, com o que a cultura atual, com as tendências atuais colocam em nós, nós então deixamos de ser essa mulher virtuosa. E você pode se perguntar, mas hoje os tempos são diferentes dos tempos do Antigo Testamento, quando o livro de Provérbios foi escrito. Mas o Senhor, ele não diz para ignorarmos o contexto do qual vivemos, mas ele diz que nós precisamos aplicar a palavra de Deus no contexto histórico. Na época, nós vamos detalhar no decorrer dos próximos dias, que essa mulher é uma mulher que tecia suas próprias vestimentas e da família. Hoje nós não precisamos fazer, mas nós precisamos ter o discernimento, um planejamento quanto à aquisição das vestimentas da nossa casa. Então os tempos são outros, mas as funções e os propósitos que Deus tem para você como mulher não mudaram. Como auxiliadora não mudaram. A questão é que menosprezamos o ser auxiliar. Nós queremos ser protagonistas e assumir tudo na casa, mas nós somos protagonistas dentro do propósito que Deus colocou. Nós somos protagonistas quando auxiliamos, quando exercemos as funções de uma esposa, de uma mãe, de uma filha, de uma profissional, de uma serva virtuosa. É isso que o Senhor quer falar conosco, de assumirmos o protagonismo da função de auxiliar. Uma função muito linda, porque auxiliadora, ela tem origem da palavra Ezer. Ezer é utilizado para aquele que nos auxilia, que nos direciona, que é o Espírito Santo. Então o Senhor diz que a nossa função é uma função de direcionar, de auxiliar, de cuidar, de proteger todos aqueles que estão ao nosso redor, todos aqueles que o Senhor tem colocado como responsabilidade em nossas mãos. E nos próximos dias,
continuaremos a falar sobre esta mulher, uma mulher que deve nos inspirar e falar: Senhor, eu quero ser esta mulher. Eu sei que há um processo para mim, eu sei que eu tenho as minhas limitações, mas eu sei que o Senhor me criou com habilidades que suplantam as minhas limitações. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.